Boa noite a todos, a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, noite especial, final de semana especial. Quem esteve em nossa conferência viu o quanto Deus moveu, o quanto Deus falou com cada um de nós. Foi um final de semana maravilhoso. Hoje à noite vai fechar com a chave de fogo no final de semana, né? Para Deus continuar falando conosco e movendo. Meu nome é Hector, é uma alegria ter todos vocês aqui. Quem nos visita pela primeira vez, erga sua mão, por favor. Vai passar a nossa equipe entregando uma ficha para ser preenchida. Amém? Glória a Deus. Nós estamos então na nossa série Identidade, onde Deus tem falado conosco, Deus tem feito muitas coisas. Semana passada o Luiz falou sobre a nossa maneira de buscar a Deus, nossa individualidade de buscar a Deus. O Luiz falou sobre o momento da pregação, sobre que ele buscava Deus de madrugada. Tem pessoas que buscam de manhã. Eu um dia tentei buscar Deus de manhã cedo, Luiz. Acordava uma hora e meia antes do meu horário, que eu saísse para o serviço, né? Acordava para buscar Deus. Meia hora era a hora do soneca, né? Tu bota em 5 segundos do soneca para tu se levantar logo em seguida. E uma hora para buscar Deus. Eu acordava chato, eu acordava ranzinho, estressado, mal-humorado. Eu acho que foi um bom tempo ali, eu acho que umas 2 semanas aí que eu tentei ficar acordando, mas eu estava insuportável. E pensei, não, meu Deus, acho que nem Deus não quer ficar comigo de manhã cedo, eu vou dormir, vou acordar no horário normal e eu buscar Deus num outro horário do dia. Tem pessoas que é assim, eu sou assim. Um exemplo de um dia que aconteceu comigo também, algo bem assim, que de manhã cedo às vezes tu acorda e demora até você ligar o cérebro, né? Hoje de manhã cedo acordei, estava bem atrasado para o serviço, passei no posto abastecer, eu estava sem dinheiro, pensei, vou pagar no cartão. Fui lá no posto para pagar no cartão, geralmente é a mesma senha que eu coloco em todas as coisas para não esquecer, né? E tinham 3 ou 4 cartões que é a mesma senha dos cartões. E eu fui na hora de fazer o pagamento no caixa, e eu tentei todos os cartões, tentei 2 vezes, porque na terceira vez bloqueava o cartão, tentei 2 vezes os 3 ou 4 cartões que eu tinha, e nenhum deu certo, toda a senha errada. Ou seja, eu pensei, meu Deus, mas até o cérebro ligar, né, até o negócio começar a funcionar aqui, demora um pouquinho. Então aconteceu comigo com os cartões, tive que depois ir no banco lá, pegar dinheiro, enfim, mas foi uma circunstância bem ruim que aconteceu comigo. Hoje o título da nossa mensagem é Renovando a Minha Mente. Nós iremos ver o que Deus irá falar conosco sobre a renovação. Então, segundo o site conceito.de, diz assim: renovação tem origem no vocábulo latino renovatio. O termo está associado à ação, é o efeito de renovar, tornar algo no seu estado inicial, deixá-lo como novo, restabelecer algo que se tinha interrompido, substituir uma coisa velha por outra nova, da mesma categoria ou natureza. E segundo o Wikipedia, a mente significa, é um estado de consciência ou subconsciência que possibilita a expressão da natureza humana. Mente é um conceito bastante utilizado para descrever as funções superiores do cérebro humano relacionadas à cognição e comportamento, particularmente aquelas funções às quais os seres humanos conscientes, tais como a interpretação, os desejos, o temperamento, a imaginação, a linguagem, os sentimentos, embora estejam vinculados às qualidades mais inconscientes como o pensamento, a razão e a memória. É bastante coisa que tem a função da nossa mentalidade, nosso raciocínio. E dentro desse raciocínio, nós vamos trabalhar sobre a mente. A mente é aquilo que nos comanda, aquilo que governa o nosso corpo. Ou seja, se agora eu estou segurando o microfone, é porque eu tenho comando a minha mente para segurar o microfone. Estou caminhando, mesma coisa. Então a mente nos governa, a mente nos comanda. E dessa mesma forma como a mente nos comanda, aquilo que nós fizemos, as nossas ações, elas tudo parte da nossa mente, parte dos nossos pensamentos. Ou seja, aquilo que você pensa é aquilo que você é. Se você pensa muito em futebol, você é um fanático por futebol, certamente, né? Se tu pensa muito em Deus, então um cristão cheio do Espírito Santo, né? Alguém avivado. Se você está apaixonado, você declara esses sentimentos, toda hora você pensa na pessoa, né? Já viu aqueles caras que estão apaixonados, que toda hora love para cima, love para baixo, meu crush, né? No Insta. Então toda hora a gente fala aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente. E isso é normal. O próprio Jesus nos fala que a boca fala do que o coração está cheio. Do que a gente tem enchido o nosso coração, que é a nossa mente, o que a gente tem feito para nos encher e ser preenchido com pensamentos, com hábitos. Estudos dizem que nós somos reflexos dos nossos hábitos, ou seja, tudo aquilo que você faz diariamente, aquilo que você é, teu comportamento, vem tudo daquilo que nós fizemos. Conforme nós vamos crescendo, nós começamos a ter
conceitos, muitas vezes definidos, ou muitas vezes preconceitos, sobre cada situação. Se eu perguntar para cada um a respeito do que ele pensa sobre política, cada um vai me falar alguma coisa, de formas diferentes. Se eu perguntar sobre futebol, alguns vão torcer para o Inter, outros para o Grêmio, outros para o Flamengo, igual o Renato, né? Glória a Deus. Então, cada um vai torcer para alguma coisa, para algum time. Por quê? Porque tem um conceito, tem algo definido sobre aquilo. Talvez a maneira que você vive sua vida, ou até hoje viveu, ela está errada. Errado, mas de que acordo? De acordo com a palavra, com a Bíblia. Tudo que nós fizemos, aquilo que nós somos, que os cristãos fazem, ele gira em torno da palavra. E é através da palavra que Deus nos julga se somos bons ou somos maus. Por exemplo, você já teve o sentimento de querer mudar algo na sua vida e ter esse sentimento de ser difícil mudar? Por exemplo, ser cristão é a coisa mais difícil do mundo, né? Pelo menos eu acho. Ser cristão é tão coisa, às vezes está cansado, tem que buscar Deus, tem que fazer um monte de coisa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Por quê? Porque tu mata teus sentimentos, tu mata tuas vontades por algo maior, por Deus. E é através da palavra que Deus nos julga. A própria Bíblia fala que a palavra, ela é mais afiada como uma espada, que divide alma e espírito, juntas e medulas. Ou seja, também é através da palavra que Deus julga nossas motivações, se elas são boas ou são ruins. Mas se alguém oferecesse para você R$1 milhão, para você mudar algo na sua vida, para você talvez deixar de ser chato, talvez de ser ranzinza, talvez parar de brigar com a esposa ou com o marido, talvez adolescente, se o pai oferecesse R$1 milhão para você lavar a louça todo dia, com certeza lavaria, né? Até não lavaria por esse valor. Mas então a gente vê o quanto é difícil a gente mudar algo em nossa vida, a gente mudar um hábito em nossa vida. E a gente só consegue mudar por Deus. É só por Cristo que a gente consegue. Não tem outra forma de nós mudarmos. E Paulo, sabendo a dificuldade que nós temos em buscar a Deus, a dificuldade que nós temos em querer Deus, em querer orar, em querer estar na presença de Deus, ele fala isso em Romanos 7:14-25, diz assim: sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco, fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer, pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que eu não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. E se isso mostra que de fato já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz, pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo, pois não faço o bem que eu quero, mas justamente o mal que eu não quero fazer é que eu faço. Mas se faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Assim eu sei o que acontece comigo, isto é, quando eu quero fazer o bem, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço, uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz, quem me livrará do corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação, no meu pensamento eu sirvo a lei de Deus, mas na prática eu sirvo a lei do pecado. Em Gálatas 5,17 também diz assim: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então aqui Paulo, ele fala sobre as lutas que nós temos em querer fazer o bem. Por exemplo, você talvez muitas vezes quis fazer o bem, quis fazer algo bom, mas o teu gênio te levou a fazer algo ruim. Não é que tu não queria fazer o bem, é que algo te levou a fazer o mal. E o que é esse algo? É o pecado, é a carne que tem dentro de nós. Paulo, ele fala nesse contexto sobre Romanos, em Gálatas, que existem duas forças que habitam dentro de nós: a força do bem e a força do mal. E por isso que ele fala sobre essas duas lutas. Quem já escutou a banda Petra, tem um CD da banda Petra, Jekyll Hyde, é da velha guarda, né? Mais antigo, que ele fala sobre isso. Ele fala sobre duas forças que tem dentro de nós, uma força do bem e outra do mal. Aquele que nós alimentarmos será aquilo que irá nos dominar. Então, se a gente alimenta o bem que tem dentro de nós, o Espírito nos domina. Se a gente alimenta a carne nos domina. E Paulo, ele tira esse conceito dos judeus. Na época, os judeus também pensavam dessa mesma forma. Eles achavam que também o homem tinha o bem e o mal dentro de si, e ele que escolhia o que ele queria fazer. É tão interessante
que os judeus chamavam o bem e o mal que estavam dentro de nós dessa palavra bem assim, ó, Yester Hatop e Yester Hat. Eu falei até hebraico, glória a Deus, eu uso o livro, então não só. Então realmente, o judeu pensava dessa forma, e ele pensava aquilo que ele alimentaria sua mente seria aquilo que ele dominaria. Tinha momentos que eles achavam que, algum momento da vida, que essa parte maligna que tivesse dentro de nós, poderia nos dominar e estragar totalmente a nossa vida inteira que nós tínhamos. Por isso que os fariseus, eles liam e buscavam tanta palavra de Deus, porque se eles tinham a ideia de se preenchessem a mente com a palavra de Deus, eles não fariam coisas erradas. E por isso que Paulo explica isso. Paulo era fariseu e sabia o que acontecia. Mas a quem você tem dado atenção? Você tem dado atenção a Deus que tem falado com você, ou você tem dado atenção ao diabo que tem falado com você? Existem, na verdade, 3 forças que lutam. É a força da carne, que é a favor do diabo, e a força do espírito, que é contra a força da carne e o diabo. Então é quase uma luta 2 contra 1. É como se fosse, não sei se vocês já chegaram a ver aqueles desenhos que tem um anjinho de um lado e o diabinho do outro. É quase da mesma forma. Só que o anjinho, na verdade o Espírito Santo está dentro de nós. Então Deus fala através do nosso interior para o exterior. E não de fora. O diabo, ele fala do exterior para o interior. Então ele sempre sugere pensamentos, ele sugere coisas ruins para que a gente venha pecar e se afastar de Deus. Nesse momento, existe uma guerra de pensamentos que está ocorrendo na mente de cada um. Alguns estão pensando no que vão jantar depois, estão pensando na carne que sobrou de churrasco, alguns estão concentrados na palavra. Ou seja, está acontecendo guerra de pensamentos nesse momento, onde Deus quer falar com você, a carne não quer deixar, o diabo não quer deixar, e acontece esse conflito em nossa cabeça. É aquela opressão, quase que a gente sempre fala. Tem um certo escritor que disse assim: a mente é a única parte do homem que foi feita à imagem de Deus, ou o próprio Deus, onde a emoção, o caráter, a atitude, o espírito, o controle, o raciocínio, a criatividade por projeto ou plano, e onde a intenção ocorre. Se você aceita isso, então sua mente é sua vida, sua alma, seu desejo, sua mente, sua pessoa, você. Noel Jones também afirma que quem controlar a sua mente vai controlar você. Por isso é importante nós dominarmos nossos pensamentos, aquilo que nós somos, porque é através da nossa mente, através dos nossos pensamentos, que nós somos dominados. Por isso que é importante nós termos convicção, nós termos consciência daquilo que queremos. Nosso primeiro ponto: conhecendo o seu lado natural. Os maus pensamentos vêm do coração. Muitos dizem que Deus, ele é mau por existir o mal, como aquele símbolo da nova era, né? Que um pouco dentro do bem tem um pouco do mal, e dentro do mal tem um pouco do bem. E esse dia eu estava lendo um livro, achei algo bem interessante, que nesse livro ele fazia algumas perguntas. A primeira pergunta foi feita assim: Deus pode todas as coisas? E eu, certamente que sim, né? Como é que não? Daí a outra pergunta veio logo em seguida: se Deus pode todas as coisas, Ele pode criar uma pedra tão grande que Ele não consiga levantar? Não faz sentido. Se Ele pode todas as coisas, se Ele não puder levantar, Ele não é Deus. Então não faz sentido isso. Daí outra pergunta: mas se Deus pode todas as coisas, Deus pode pecar? Não faz sentido também. Eu fiquei em crise por um momento, mas logo em seguida veio a resposta, para glória de Deus, né? E logo em seguida a resposta foi que isso foge da essência de quem Deus é, foge daquilo que a palavra fala que Deus é. Deus é puro, Deus é santo, Deus é bom. Então não tem como essa hipótese existir. Deus pode todas as coisas, mas foge daquilo que é o caráter dele. Então certamente Deus não pode fazer isso. E como foi falado sobre Deus, que Deus é bom, Deus é santo, o homem, ele é mau. O homem, a tendência do homem é não buscar Deus, é não querer Deus. Como eu provo isso para você? Por exemplo, você algum dia, não precisa levantar a mão, algum dia você já mentiu? Talvez já mentiu para a mãe, para o professor que tinha feito o sistema de casa, né? Para o cônjuge, para o namorado, para o time de futebol, para ele mostrar um grave, né? Dar um grave ali, mostrar que está por cima, para os amigos.
provavelmente todos mentiram. Talvez algum sentido, perguntei isso para o cara falou que não mentiu. Eu falei, não, então talvez, se tu nunca mentiu, talvez tu deve ter aumentado um pouco a verdade. Não, isso sim, então se tu aumentou a verdade, se não é totalmente a verdade absoluta, tu mentiu. Eu falei, não, é mentira. Então, outro ponto, talvez algum de vocês já tenham roubado alguma coisa na vida, seja uma borracha, 50 centavos, ou um lápis, uma caneta de alguém, talvez roubado R$1 milhão, tem aí alguém misericórdia, né? Nesses 2 mandamentos que a gente pegou do Antigo Testamento, a gente nem foi para o Novo Testamento, nem pegou os outros mandamentos, nesses 2 mandamentos, cada um de nós, esses mandamentos fazem de nós um ladrão e um mentiroso. Aí eu pergunto, o homem é alguém bom? O homem não é alguém bom, o homem é alguém mau. Por causa disso, que Deus mostrou a palavra dele. Se hoje acontece guerras, acontece violência, aconteceu aquela catástrofe de Brumadinho lá, isso não prova que Deus não existe, mas sim que o homem que existe e que é o homem que faz o mal. Porque Deus, Ele mostrou em sua palavra, Ele quer que nós busquemos a Ele. Se nós busquemos a Ele, consequentemente nós não faremos isso. Esses dias eu estava olhando, acho que foi num vídeo, achei algo bem interessante, que a diferença entre querer que algo aconteça e você permitir que algo aconteça são coisas totalmente diferentes. Por exemplo, eu não queria que aquilo acontecesse em Brumadinho, mas eu vou fazer o quê? Eu não tenho o que fazer, foge do meu controle em querer fazer algo. Então dessa mesma forma é Deus. Deus não quer que as coisas aconteçam. Por quê? Porque Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Tudo aquilo que ele fizer, ele vai colher. Por quê? Porque é a palavra de Deus, é a essência, é o caráter de Deus, isso. Então como a gente vê que Deus é bom e o homem é mau, a gente vai ver algumas coisas, alguns aspectos e algumas atitudes que é um homem sem Deus. Em Gálatas, Paulo nos fala de como o homem é sem Deus. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Em outro momento também fala que que a humanidade foi entregue aos seus desejos e às suas paixões. Então nesse momento, a gente nem falou sobre a influência de Satanás em nossa vida, a gente só falou sobre a influência humana em não buscar Deus, em estar longe de Deus. Muitas pessoas, elas falam que elas têm Deus no coração, mas toda pessoa que tem Deus no coração, ela é transformada, ela mostra atitudes de pessoas que têm Deus no coração. Não adianta você dizer que tem Deus no coração, se tu lá fora tu apronta, tu faz um monte de coisa, tu não tem Deus no coração. Deve ter o diabo no coração ou alguma outra coisa. Por quê? Porque pessoas que têm Deus no coração, elas geram frutos. A própria palavra fala, gerem frutos de arrependimento. Então a pessoa que tem Deus, ela gera fruto, ela é transformada em Deus. Então Satanás, ele sabendo de como o homem é, ele potencializa o homem a não buscar a Deus. O Satanás tem uma influência que é fazer nós não buscar Deus, nós ser distanciados de Deus. Por quê? Porque ele já vai para o inferno, ele já vai ser largado no mar de fogo. Então se ele conseguir levar mais pessoas junto com ele, melhor ainda. É tipo que é no colégio, né? O colega, né, que vai para a direção, você vai ferrar, vou ferrar todo mundo também, né? Então dessa mesma forma, Satanás pensa assim, né? Olha o pensamento, de onde vem esse negócio, né? Então por isso que Satanás ele influencia nossos pensamentos. Como por exemplo, ter pensamentos de opressão, ter pensamentos de negatividade. Talvez quando você quer fazer algo novo, talvez você tenha uma oportunidade nova na vida, um emprego novo, um relacionamento novo, talvez um divórcio. Satanás, ele lembra do nosso passado, ele lembra daquilo que a gente caiu, daquilo que a gente foi humilhado algum dia por alguém, por alguma circunstância. Talvez um dia um não que a gente recebeu num emprego, pessoas já não querem mais procurar emprego porque não querem mais receber um não querem mais ser humilhadas. Então quando tem essas oportunidades surgem em nossa vida, Satanás nos lembra do nosso passado para ele prejudicar o nosso futuro. A ideia de Satanás é sempre prejudicar o homem, ele nunca vai estar a favor do homem em Deus. Tem uma frase que diz assim: Satanás nos lembra do passado para prejudicar nosso futuro, mas Cristo, sabendo do nosso passado, pagou o preço para que nós tivéssemos um futuro. Segundo ponto, transformados por Deus.
A transformação da carne do homem natural para o espiritual ocorre na mente. Então todas as coisas que acontecem em nossa vida, elas ocorrem em nossa mente, em nossa consciência. Desde quando aceitamos a Cristo, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, vem morar dentro de nós e começa a nossa transformação. Não existe você querer ser transformado por Deus sem ter Deus. Então uma consequência de você ter Deus no coração é você ser transformado. Como por exemplo, quando você aceita a Cristo, você começa a ser transformado. Aquilo que você fazia antes, você já começa a ficar com consciência pesada, porque Deus começou a falar contigo, aquilo que você fazia era errado. Então o Espírito Santo sempre irá falar conosco daquilo que nós temos feito de errado. Como o próprio exemplo que acontece comigo, eu até hoje não sei todas as coisas que estão escritas na Bíblia, assim, tal coisa está escrita em tal lugar. Estou aprendendo, depois estou lendo. Mas sempre quando Deus fala algo comigo, quando eu não sei do versículo, da onde está, Ele me lembra da frase que o versículo quer falar, ou me lembra da história bíblica. Por exemplo, tu não sabe onde está escrita a história de Davi, mas Deus falou algo durante o dia em Davi, Ele vai te lembrar de Davi. Eu geralmente faço isso, vou no Google, pesquiso lá, e daí sei, é isso aqui, Deus quer falar isso aqui comigo. Então Deus sempre ele vai falar, Ele fala do Espírito dele conosco, o Espírito que está dentro de nós. E a nossa transformação, ela sempre ocorre do interior para o exterior. De nada adianta Deus mudar o nosso exterior, se Ele não mudar o nosso interior. Um próprio exemplo disso foi Adão no Jardim do Éden. Deus tinha feito o jardim daquela forma maravilhosa, perfeita, um exterior magnífico, mas o interior de Adão estava corrompido. No Antigo Testamento a gente vê o povo de Israel, Deus movia milagres, movia várias situações, com várias coisas, mas o interior do homem estava poluído, estava corrompido. Então Deus, Ele sempre vai mudar do nosso interior para o exterior. Nós temos uma roupa boa, nós temos um carro bom, uma casa boa, não significa que nós somos pessoas boas, até porque os maiores ladrões do Brasil hoje ficam em Brasília, alguns políticos. Por quê? Porque o interior é corrompido. Então de nada adianta Deus colocar no exterior maravilhoso com o interior corrompido. Então a transformação sempre ocorre de dentro para fora. Por isso nós devemos sempre estar conectados com Deus, porque Deus sempre irá nos transformar. Mas como eu sei que Deus tem me transformado, como eu sei que meus pensamentos, eles estão em Deus? É simples, aquilo que você tem pensado, as suas atitudes, aquilo que você tem feito, tem te levado para longe de Deus, ou tem te levado para perto de Deus? Se tem te levado para longe de Deus, consequentemente, não é Deus que tem falado contigo, alguém está te influenciando. Mas se Deus está falando contigo, você está chegando mais perto de Deus, você está começando a entrar mais na presença de Deus, Deus tem falado com você, você está no caminho certo, Deus tem falado. Em Salmo 119:11 diz assim: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então os pensamentos maus, eles são combatidos com a palavra de Deus. Os nossos sentimentos maus, eles também são combatidos com a palavra de Deus. Tudo aquilo que é pecado sempre será combatido com a palavra de Deus. Então Deus sempre irá falar através da palavra. Por isso que você que é cristão, é importante ler a Bíblia. Esse dia estava logo no início da faculdade de teologia que a gente está fazendo, os meninos vão lembrar, tem um professor lá que ele falou que, cara, você é cristão, você está fazendo teologia, você não gosta de ler, você nem devia estar fazendo teologia em primeiro lugar, você devia estar fazendo alguma outra coisa que não fosse ler. Por quê? Porque o cristão, ele tem que aprender a ler, ele tem que buscar Deus, porque Deus fala através da palavra dele. Tem uma outra parte que fala os frutos do Espírito, quando a gente está buscando a Deus, a transformação que ocorre em nossa vida, está em Gálatas 5:22-25. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Então não importa aquilo que nós sentimos, não importa nossas vontades, mas importa aquilo que está na palavra de Deus. Tem uma frase que diz assim: que o coração do homem é enganoso, então as vontades, os sentimentos do homem
sempre vão se afastar de Deus. Eu fui pesquisar sobre a renovação e sobre o nosso corpo. Eu achei um estudo bem interessante que fala que enquanto nós estivermos vivos, as nossas células, elas constantemente serão renovadas. Ou seja, então, enquanto a gente está vivendo, nossas células, nosso corpo sempre serão renovadas. E dessa mesma forma, quando Jesus fala que nós somos, que de dentro de nós rios fluirão de água viva, é porque de dentro de nós estarão constantemente coisas que serão renovadas dentro de nós. Como por exemplo, um lago. Se a gente pega um exemplo de um lago, sempre tem água parada no lago, a não ser que tenha uma vertente por perto ou chova, mas geralmente a água do lago é parada. E do rio, constantemente a água do rio flui água. Dificilmente a mesma água vai passar pelo rio 2 vezes. Ou seja, então dessa mesma forma, por isso que Jesus fala que no nosso interior rios de água viva fluirão dentro de nós. Por quê? Porque cada dia, cada instante, a gente está sendo transformados, a gente está sendo mudados por Deus. Talvez o pensamento que você tem hoje não vai ser o pensamento que você vai ter amanhã. Por quê? Porque você foi transformado, você foi mudado por Deus. Conclusão: deixe Deus controlar sua mente, que Ele controlará seu corpo. Tem uma história da Segunda Guerra Mundial, um general, que ele chegou para os seus soldados, para a sua equipe, e ele falou: soldados, nós estamos totalmente cercados pelo nosso inimigo. Tem inimigos à nossa frente, tem inimigos atrás de nós, tem inimigo à nossa esquerda e à nossa direita. Ou seja, dessa vez eles não terão como escapar de nós. Ou seja, tudo muda conforme nós pensamos. Se nós temos pensamentos negativos, se nós temos pensamentos que nos levam para baixo, é porque algo está nos influenciando. Por isso que Deus, Ele quer nos dominar, Ele quer controlar nossa mente, através do Espírito, através da palavra dEle, para que nosso corpo não seja dominado, para que nós tenhamos atitudes de pessoas salvas, atitudes de pessoas que buscam a Deus. Amém? Pastor?